Eu invadi o quarto do meu irmão e soltei: Charlie, você vai ser meu namorado. Ele disse que eu estava louca, éramos irmão e irmã. Mas eu imediatamente o acalmei. Eu disse a ele que em todos os meus 11 anos escolares era considerada uma perdedora, mas esse era o último ano dos meus estudos. E decidi provar que eu era uma garota legal e ganhar o amor do melhor cara da escola, Dan. Quantas vezes tentei chamar a atenção do Dan, mas todas as minhas tentativas falharam. Todo mundo ria de mim e falava que o Dan não se apaixonaria por uma nerd. E ontem eu achei que vi o Dan piscar para mim no vestiário da escola. E eu me dei conta que estava a minha chance de mudar tudo. Mas depois de me ouvir, meu irmão Charlie se recusou terminantemente a interpretar meu namorado. É mesmo? Eu falei que se ele não me ajudasse, eu contaria aos nossos pais que eu vi fazendo uma coisa proibida com os caras na festa. Charlie entrou em pânico e disse que eu estava só brincando. E eu respondi que se nossos pais descobrissem, provavelmente o mandariam para uma clínica para tratamento. Então ele não teria uma carreira esportiva. Ele acrescentou que não esperava uma chantagem tão cruel de mim. Depois disso, Charlie suspirou e perguntou o que fazer. O plano era esse: eu encontraria o lindo do Dan depois da aula e quando saíssemos da escola, Charlie me encontraria com um buquê. O Dan ficará com ciúme e finalmente se apaixonará por mim. Um truque sobre o qual eu lhe di um cote de namoro. Nós não parecemos irmãos, você é um loiro de olhos azuis e eu uma morena de olhos castanhos. Charlie concordou secamente. Depois da aula, tudo ocorreu como deveria. Encontrei o Dan e quando saímos da escola, Charlie estava esperando por mim com um lindo buquê. Eu abracei meu irmão e com o canto do olho vi o quanto o Dan não gostou. Ele estava definitivamente com ciúmes. Funcionou! De repente, uma garota loira veio até nós. E o Dan saiu rapidamente com ela. O que foi isso agora? Ela era a namorada dele? Eu imediatamente disse ao Charlie para segui-los. O Charlie disse que não gostava do cara e que iria atrás dele só para não correr nenhum risco. Qual é? Você nem conhece ele? Nós observamos o Dan e a sua garota loira com cuidado e a certa altura eles entraram no parque. O caminho foi se estreitando gradualmente, tivemos que ficar muito atrás para não sermos vistos. E o Charlie estava sempre parando e me mostrando algumas folhas. Depois de outra folha, de repente percebi que não vi o Dan. Droga, nós perdemos eles! É tudo por sua culpa, Charlie. Eu estava tentando freneticamente descobrir como encontrá-los, quando de repente vi uma roda gigante ali perto. Bingo! Desta altura encontraremos o Dan rapidamente. A fila para pegar a roda gigante era longa e eu estava nervosa. O Charlie tentou me acalmar e até me trouxe algodão doce. Como ele sabia que eu adorava isso? Então era a nossa vez. E o controlador ofereceu para levarmos os binóculos. Claro, me dê! Será muito útil. Começamos a subir e procurei o Dan através do binóculos. E o Charlie dizia que era uma ideia estúpida. Então eu finalmente vi o Dan em um dos bancos. Ele estava batendo um papo legal com aquela loira. Só precisávamos descer lá e escutar a conversa deles, mas a roda estava se movendo tão devagar. De repente nós balançamos e por um segundo Charlie e eu estávamos tão perto que nossos lábios quase se tocaram. E pela primeira vez vi seus profundos olhos azuis tão próximos. Uau! Mas eu imediatamente me afastei dele. Houve um silêncio constrangedor no ar. Quando nós finalmente descemos, percebi que o Charlie parecia triste. Fingi que nada tinha acontecido e disse que precisávamos chegar até o Dan rápido. Esperava que ele estivesse sentado naquele banco. Nós fomos até eles e nos agachamos nos arbustos atrás deles, de onde podíamos ouvir a conversa claramente. No início eles estavam falando sobre todo tipo de bobagem, mas de repente meu nome foi mencionado na conversa. Eu fiquei feliz pelo Dan estar pensando em mim. Mas ele apenas riu desse teatro com as flores. Ele não acreditava que o Charlie era meu namorado. Eu fiquei chateada porque meu plano falhou. Então o Charlie começou a me puxar de lado. Charlie, pra que isso? Olhando para baixo, eu percebi uma cobra perto da minha perna. O Charlie segurou ela e a jogou para trás com um galho, mas o Dan já havia se levantado do banco e estava caminhando em direção à moita. Ele ouviu meu choro. O Charlie de repente uivou como um cachorro enorme. O Dan recuou imediatamente e ele e a loira saíram correndo. Ufa, obrigada, Charlie. Assim que chegamos em casa, me tranquei no meu quarto e passei metade da noite elaborando um novo plano. Mas fiquei pensando naquele momento na roda gigante. Eu não conseguia pensar em nada além dos profundos olhos azuis do Charlie. Quase nos beijamos. E então tive uma ideia. Poderíamos nos beijar na frente do Dan. Um beijo falso, claro. Eu saí para tomar café da manhã e como se nada tivesse acontecido, contei ao Charlie sobre isso. Ele quase engasgou e se recusou a participar.
Mas imediatamente eu lembrei de que havia algo que eu poderia contar aos nossos pais. O Charlie e eu chegamos na escola mais cedo e ficamos no estacionamento de propósito. Eu estava preocupada e ficava olhando por cima do ombro para ter certeza de não deixar de ver o Dan. E agora, finalmente ele chegou. Passei meus braços em volta do pescoço do Charlie e queria virar as costas para o Dan para que ele não percebesse nosso beijo falso. Mas o Charlie, de repente, me beijou de verdade. Charlie, o que você está fazendo? Tentei me afastar, então percebi por cima do ombro que o Dan estava caminhando em minha direção. Ignorando o Charlie e o nosso beijo, o Dan pegou minha mão e me convidou para a festa. Ah, meu Deus, funcionou mesmo! Então o Charlie disse de repente que eu não iria a lugar nenhum. Não, eu disse, eu vou para essa festa. Então o Dan e o Charlie trocaram um olhar pouco amigável, depois do qual o Dan concordou e saiu. Eu imediatamente parti para o Charlie. O que você está fazendo? Por que você me beijou de verdade? O Charlie disse que só queria ajudar e fazer as coisas realistas. Em seguida agradeci ao Charlie e disse friamente para ele que sua ajuda não era mais necessária. Eu me virei e fui para casa. A festa já era hoje e eu precisava de um look bacana. Ao pegar meus vestidos, afastei o pensamento de que meu primeiro beijo na vida tinha acontecido com meu irmão. Então o Charlie entrou no quarto. Ele estava prestes a dizer algo, mas quando me viu, ele parou no meio da frase. E então ele disse com prazer que eu estava deslumbrante. Eu me senti corar, me virei e afirmei com firmeza que eu estava com pressa e saí rapidamente. Eu estava ansiosa por uma noite com o Dan, mas ele imediatamente desapareceu em algum lugar e eu fui deixada sozinha. Todos estavam se divertindo e eu estava muito solitária. Achei que o Charlie poderia me consolar agora, mas eu me contive. Naquele momento, o Dan apareceu e disse que tinha uma surpresa. Antes que eu pudesse responder, o Dan me puxou. Todos se separaram, então eu estava em pé no centro do salão. O Dan me pediu para fechar os olhos e de repente algo nojento foi derramado na minha cabeça. Eu olhei para cima e havia um balde de esgoto pendurado no teto. Todos começaram a rir. Dan, por que você está fazendo isso? Naquele momento, ele jogou um copo de suco em mim e disse que ninguém gostava dessas nerds malucas, muito menos ele. Então Dan acrescentou que eu estava tentando deixar ele com ciúmes beijando meu irmão. Ele sabia de tudo desde o início. Buu! As líderes de torcida imediatamente gritaram. Você é só um idiota e ela é a melhor garota da Terra. Eu ouvi uma voz familiar. Charlie? Mas o que ele estava fazendo aqui? O Charlie disse baixinho que não tinha gostado do Dan desde o começo. Ele estava preocupado e decidiu me dar uma olhada. Eu empurrei todos para o lado e corri para a rua com o Charlie correndo atrás de mim. Eu estava sufocando em lágrimas, fui humilhada na frente de toda a escola. O Charlie tentou me acalmar e disse que o Dan simplesmente não era digno de mim. Em meio às lágrimas perguntei quem é digno então. Então o Charlie veio direto para mim e me disse que ele estava apaixonado por mim desde a infância e não queria mais esconder seus sentimentos. É por isso que ele começou a praticar esportes, para tentar abafar seus sentimentos. Isso ajudou por um tempo, mas o incidente na roda gigante o lembrou de tudo. Eu não pude acreditar nisso. Charlie, você é doente? Você é meu irmão! Eu cambaleei para longe dele e fugi. Minha mente estava completamente confusa. Ele era meu irmão. Nós precisávamos ficar longe do outro. Eu não queria ver o Charlie, não queria ficar perto dele. E então me lembrei daquela coisa proibida. Corri pra casa. Meus pais ficaram chocados com a minha aparência e começaram a perguntar o que aconteceu. Mas contei tudo para o meu pai sobre a festa onde o Charlie estava usando alguma droga ilícita. Falei que ele precisava de um tratamento urgente e que deveriam levar ele para a clínica. Meu pai ficou furioso. E naquele momento, Charlie correu pra casa sem fôlego. Papai me disse para ir para o meu quarto e ordenou que o Charlie se sentasse à mesa. Eu estava magoada e envergonhada. Parecia que eu tinha cometido um erro terrível. Não consegui dormir a noite toda. Em um minuto, eu queria entrar no quarto do Charlie e abraçar ele. No minuto seguinte, eu queria que ele sumisse da minha vida. Na manhã seguinte, acordei com uma batida forte na porta. Corri para a janela. O Charlie estava caminhando para o ponto de ônibus com sua bolsa. Eu olhei para ele pela última vez e de repente algo dentro de mim pareceu encolher. Esses sentimentos são terríveis, mas não posso perdê-lo. Corri até meus pais e soltei que o Charlie e eu estávamos apaixonados. Houve uma pausa. Achei que iam começar a dizer que eu era maluca e também me trancar em uma espécie de manicômio. Mas papai simplesmente não disse nada. E de repente ele me abraçou e disse que ele e minha mãe haviam imaginado que isso poderia acontecer. Do que você está falando?
Então, papai disse que eles não queriam falar disso, mas parecia a hora certa. Meus pais me adotaram quando eu tinha 1 ano de idade. Acontece que o Charlie sabia de tudo, mas pediram para ele não me contar sobre isso. Eu estava chocada. Descobri que durante todo esse tempo, Charlie não era meu irmão. Mas então me ocorreu que isso significava que Charlie e eu poderíamos ficar juntos afinal. Viva! Eu imediatamente corri para fora de casa. Meus pais gritaram que não ia conseguir, o ônibus já ia sair. Mas não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz. Enquanto eu perseguia aquele cruel do Dan, meu verdadeiro amor estava tão perto. Um ônibus estava virando a esquina e eu vi o Charlie nele. Comecei a gritar, então o Charlie me notou. Ele saiu correndo do ônibus mais rápido que pôde. Eu imediatamente joguei meus braços em volta do seu pescoço. Não somos irmãos, eu sei. Ele não quis te contar para não te machucar. Charlie me deu um grande abraço, mas o ônibus deu sinal para sair. Charlie abriu os braços. Por favor, não vá embora. Afinal, agora estaremos juntos. Apesar das minhas lágrimas, o Charlie entrou no ônibus. Fiquei surpresa. Por que ele estava indo embora? Mas o Charlie pegou sua bolsa e calmamente voltou para mim. Na verdade, eu estava indo para o treino, mas nesse caso, posso pular um. Como? Eu pensei que você estava indo para a clínica. Charlie riu e disse que havia acertado tudo com seu pai. Ele gentilmente pegou a minha mão e sugeriu que fizéssemos uma caminhada no parque. E eu disse que não me importaria em dar outra volta na roda gigante. Eu rapidamente me tranquei no meu quarto para mandar uma mensagem ao meu amado, Carlos. Em 1 hora, eu correria para ele e sairia deste orfanato. Carlos escreveu que me encontraria na fronteira com o México. Mas ele teria que correr muitos riscos e os policiais poderiam pegar ele a qualquer momento. Eu estava arrumando rapidamente minha bagagem quando a cuidadora entrou no quarto. Você foi adotada! Ela disse solenemente. Se arrume! Nós vamos visitar sua família agora mesmo! 5 minutos depois, nós saímos para o quintal do orfanato e eu propositalmente hesitei ao entrar no carro. E quando a cuidadora foi para trás do volante, eu corri o mais rápido que eu pude daquele lugar. Carlos, meu amor, espere por mim! Ops! Haviam guardas furiosos na esquina. Eles rapidamente me imobilizaram e me arrastaram de volta para o carro. Assim que entrei, a cuidadora trancou as portas e sorriu maliciosamente. Faça o que quiser. Eu vou fugir de qualquer jeito, eu pensei. Todo o caminho, a cuidadora não parava de falar. Ela ficava dizendo como eu era sortuda, porque garotas tão desagradáveis raramente encontram um lar, blá blá blá. E que meus novos pais eram boas pessoas, embora com suas próprias características. O que isso significa? A cuidadora não teve tempo de me responder. Nós chegamos. Na entrada de uma casa enorme, estavam 5 caras. Foi adotada pelo exército? O mais alto deles abriu a porta do carro para mim. E o outro, atlético, tirou as coisas do porta-malas. Os outros só ficaram lá parados me encarando. A cuidadora saiu imediatamente e eu fiquei sozinha entre esse monte de caras. Nos conhecemos. O alto Phil e o atlético Pete se revelaram um casal fofo e ao mesmo tempo meus novos pais. E os outros 3 eram seus filhos adotivos. Uau! Eu precisava sair desse hospício. Eu casualmente tentei pegar minha bolsa do papai Pete, mas ele disse que ele levaria minhas coisas para o meu quarto. Phil perguntou pelo meu passaporte e acrescentou que eles mantinham todos os documentos da família em um cofre. Eu não queria dar meu passaporte. Como conseguiria cruzar a fronteira sem isso? Mas papai Phil parecia muito severo. E eu não quis discutir. Sinto muito, Carlos. Eu acho que não poderei escapar essa noite. Então o almoço estava esperando por mim. A mesa da cozinha já estava posta. Assim que eu me sentei, Mike, o mais sorridente dos irmãos, imediatamente começou a me encher de perguntas. Ah, me deixe em paz. Se meu passaporte não tivesse sido levado, eu estaria nos braços do Carlos agora, não ouvindo essas porcarias. O irmão do meio, o nerd de óculos Richie, estava me ignorando completamente, olhando o seu celular. O irmão mais velho, Bully Stan, me encarou por um longo tempo. Então disse zombeteiramente que eu era a única ali que parecia um homem de verdade. O quê? Eu dei o dedo pra ele, mas acidentalmente esbarrei no meu prato e derrubei tudo. Eu abruptamente pulei da minha cadeira e fingi que Stan tinha me ofendido muito. Então rapidamente fui para o meu quarto. Depois tranquei a porta e imediatamente liguei para o meu amor, Carlos. Ele estava simplesmente furioso e gritou que por minha causa ele quase foi pego pela polícia na fronteira. Eu implorei seu perdão por 10 minutos. No final, Carlos cedeu e me deu uma última chance.
daqui a 2 dias. Mas ele também acrescentou que se eu não fosse lá, estava tudo acabado entre nós. Meus pais entraram sem bater e eu mal consegui esconder meu telefone. Depois deles chegaram Bully Stan e Rich, o nerd. Os irmãos imediatamente começaram a se desculpar pelo comportamento deles durante o jantar. Eu pateticamente disse que os perdoava, e então mostrei o dedo para eles de novo. Stan sorriu com aprovação. E então todos saíram. Mas uns minutos depois, Rich, o nerd, voltou. Ele estava sozinho. Ele soltou que não estava envergonhado e que eu não era bem-vinda ali. Eu mesma quero fugir daqui, para o México. Rich pensou por um momento e disse que realmente estava disposto a me ajudar, então ele queria se livrar de mim. Sério, Rich disse que isso era simples, nós apenas precisávamos pensar em uma forma de tirar os pais de lá, mas isso era trabalho para o pequeno Mike. Ele, o favorito, sabia de tudo sobre eles. Na manhã seguinte, eu encontrei Mike no quintal, e ele estava muito feliz em me ver, mas assim que eu contei para ele sobre o meu plano com Rich, Mike caiu em lágrimas e disse que não queria me deixar ir para lugar nenhum. Pequeno Mike, você está apaixonado? Eu tentei abraçar ele, mas ele se afastou. Mike, meu amigo, se você me ajudar, eu vou te dar um beijinho na bochecha. Ele ficou vermelho e perguntou envergonhado se eu estava mentindo. Então eu beijei ele na testa. Considere isso um adiantamento. Suspirando, Mike disse que os pais dele queriam ir para um show nesse final de semana, mas todos os tickets tinham acabado. Ele poderia photoshopar cópias desses tickets. Uau! Eu entreguei os tickets durante o almoço. Meus pais ficaram numa alegria só. Tudo parecia estar indo bem. Apenas o valentão mais velho, Stan, ficou em silêncio. Ele me observou com desconfiança pelo outro lado da mesa. Depois do almoço, Stan agarrou meu braço perto da escada, me puxando para perto e exigiu severamente que eu explicasse para ele o que estava acontecendo. Ele estava de repente tão perto. O cabelo grosso dele, o cheiro do perfume masculino, seus olhos verdes. Meu coração começou a bater traiçoeiramente, eu não conseguia dizer nada. Mas Stan insistiu por uma resposta. Ele sabia que eu estava tramando alguma. Por alguma razão, eu não podia confessar para ele que eu tinha namorado. Ao invés disso, rapidamente menti que supostamente tinha um amigo severamente doente no México. De repente, Stan sentiu uma onda de emoção. E disse que um amigo próximo dele tinha acabado de falecer. E que ele nunca havia tido tempo de visitá-lo antes de morrer. Eu vou te ajudar, Stan prometeu. Antes dos pais dele saírem, eu tinha que roubar meu passaporte. Rich, o nerd, nos contou que o cofre estava no escritório dos pais deles, mas ele não sabia a senha. Então a ajuda do Stan veio a calhar. Foi revelado que os pais dele confiaram a ele como primogênito a senha do cofre. À noite, quando todos estavam se preparando para ir para a cama, sorrateiramente eu entrei no escritório dos meus pais. Assim que eu apertei o primeiro dígito da senha, eu ouvi passos se aproximando. Um dos pais está vindo! Eu comecei a procurar um lugar para me esconder quando eu ouvi a voz do Stan. Ele deliberadamente distraiu seu pai. Me apressei para o cofre e rapidamente inseri a senha. O cofre abriu! Peguei meu passaporte e deslizei para fora do cômodo, bem atrás do meu pai e do Stan. Eu não acreditei nisso, eu consegui! Carlos, em breve nós estaremos juntos! À noite eu reuni todos os meninos no meu quarto. Eu tinha que decidir como chegar na fronteira amanhã. Stan novamente se voluntariou a ajudar e disse que me levaria sem problemas. E ele pediria emprestado o carro de um amigo. Eu sorri. E o pequeno Mike imitou o Stan. Mike estava encantado por mim? Que sem noção! Sim, Stan. Claro. Era inteligente, honesto, cuidadoso e um gato. Tentando afastar esses pensamentos, eu abruptamente disse para os meninos que eu queria dormir. A fuga seria amanhã. Nós precisávamos estar descansados. De manhã cedo, meus pais saíram para o show. O ônibus estava apenas a 1 hora de partir para o México. Eu estava extremamente preocupada, constantemente olhava para o relógio. Stan ainda estava sumido. Finalmente nós ouvimos uma buzina. Stan, nós corremos para o carro. Stan, em sua defesa, disse que seu amigo mudou de ideia sobre emprestar o carro e ele teve que roubá-lo. Uau! Stan, está na hora. Se nós não sairmos em 5 minutos, será tarde demais. Rich, o nerd, disse que eu era uma ótima garota. O pequeno Mike colocou seu braço em volta do meu pescoço e sussurrou que eu não iria para lugar nenhum sem meu passaporte. O que ele quis dizer? Então Mike apontou para a lata do lixo. Meu passaporte estava nele, rasgado em pequenos pedaços. Mike, o que você fez? Eles não me deixarão cruzar a fronteira agora. Isso era tudo. Lágrimas jorraram dos meus olhos. Rich, o nerd, imediatamente pegou seu telefone e disse que encontrou um ponto onde os documentos raramente eram verificados. O ônibus partirá de lá em 10 minutos. Entrei imediatamente dentro do carro do Stan e nós dirigimos para o ônibus.
Eu nunca tinha dirigido tão rápido. Mas nós conseguimos. No ponto de ônibus, Stan me abraçou tão fortemente que eu parei de respirar por um segundo. Foi quando o Carlos me ligou. Droga! Eu me virei e segurei o telefone na minha orelha. Meu amor, eu estou esperando por você. Onde você está? Veio do telefone. Stan pareceu ouvir tudo. Sem responder o Carlos, eu desliguei. Stan, entenda. Mas estava claro pela cara dele que ele entendeu. Eu comecei a explicar, mas ele me interrompeu e disse para eu ir para o ônibus imediatamente. Com um misto de sentimentos, eu embarquei em um ônibus cheio de mexicanos. E de repente eu percebi que muito em breve eu estaria em um país estrangeiro com um homem que eu mal conhecia. O que eu estava fazendo? O ônibus se moveu devagar. Eu assisti através da janela o Stan me lançar um olhar triste e então ligar o motor do carro. Espere! Pare! O motorista freou bruscamente e eu corri para fora pelas portas. Lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu corri o mais rápido que eu podia para o carro do Stan. Ele não entendeu o que estava acontecendo, então saiu para a estrada e eu dei um grande abraço nele. Stan, eu não preciso ir para o México. Eu quero ficar aqui com você. Meia hora mais tarde, Stan e eu voltamos para casa e Rick e Mike nos encontraram na porta. Eu abracei Rick e Mike se afastou para o lado, constrangido. Ele ainda estava envergonhado por causa do meu passaporte. Fui até ele e dei um tapinha na sua cabeça. Você sabe, Mike, quando você crescer, você vai encontrar o amor. Enquanto isso, você é o melhor irmão mais novo do mundo pra mim. Todos nós nos abraçamos. Naquele momento, os nossos pais entraram na casa. Acontece que Phil teve uma dor de estômago no caminho e eles decidiram voltar. Quando Phil e Pete viram a gente se abraçando, eles disseram que era ótimo finalmente eu começar a amar meus irmãos. Naquela noite, depois do jantar, Rich me puxou de lado e disse que tem alguém na internet com o número de telefone do Carlos que procurava meninas para trabalhar como dançarinas no exterior. Esse Carlos era o verdadeiro bandido. Ufa! E eu poderia estar completamente ferrada. A cuidadora me ligou de manhã. Ela queria saber como estava indo. Mal retendo minhas emoções, respondi em um tom sério que tudo estava bem. Mas então eu não aguentei. Quase gritando de alegria, eu agradeci a ela. Obrigada, cuidadora, por mudar minha vida tão drasticamente. Afinal, eu não encontrei apenas um lar e uma família, mas também, ao que parece, amor verdadeiro. Minha amiga Nancy me deu um grande abraço de boa sorte. Assim que ela saiu do vestiário, uma das dançarinas me disse para tomar cuidado com a Nancy, porque ela gosta de meninas. O que ela quis dizer com isso? Ela foi vista como uma morena no final de semana. Elas estavam se abraçando. Ela adicionou, sem rodeios. Qual é? Eu tinha amizade com a Nancy desde a infância. E eu não ia deixar ninguém espalhar uma fofoca estúpida sobre ela. Eu queria dizer isso, mas já era hora de ir para o palco. E meu parceiro de balé, Ray, estava atrasado. Fiquei nos bastidores e disquei o número dele pela 5ª vez. Vamos lá, atende o telefone. Nossos nomes foram anunciados. Ah não, o que eu devo fazer? Essa é a prova principal, depois de 4 anos de estudo. Eu não podia ir para o palco sozinha. Mas de repente Nancy veio correndo até mim, vestida em trajes masculinos de balé. O que estava acontecendo? Nancy disse que Ray tinha rompido seus ligamentos, mas ela poderia se apresentar no lugar dele, porque Nancy tinha ido a todos os ensaios e sabia dança. Ela colocou seu braço ao meu redor, muito suavemente, eu pensei. E naquele momento, por alguma razão, eu lembrei das palavras ditas no vestiário. Nancy gosta de meninas. Mas isso não poderia ser verdade. Nós fomos para o palco e eu tentei dar o meu melhor. E nós conseguimos! O júri estava maravilhado que o papel do parceiro foi feito por uma menina e nos ofereceu uma vaga no concerto de apresentação. Eu quase desmaiei de felicidade. Afinal, eles que escolhem os dançarinos para o Teatro Nacional. Esse era o meu sonho. Talvez eu pudesse até me tornar uma estrela mundial. O concerto era daqui a 5 dias apenas, mas eu tinha certeza de que nós teríamos tempo para nos preparar. No vestiário, Nancy me abraçou de novo e se ofereceu para me levar para casa, porque já estava escuro lá fora. Isso era estranho. Eu hesitei um pouco, mas ainda assim concordei. Todo o caminho andamos em silêncio por alguma razão, mas quando nós chegamos à minha casa, Nancy de repente pegou minha mão e disse que tinha uma importante pergunta. Ela hesitou por um momento, como se estivesse com vergonha. E então, timidamente perguntou se eu aceitaria viver com ela. Deus! Minha melhor amiga acabou de me convidar para sair. Eu me recusei a acreditar. Estava confusa e murmurei que daria minha resposta depois da nossa apresentação. Afinal, uma recusa bruta poderia machucá-la. Nancy disse que esperaria o tempo que fosse necessário.
Então ela se aproximou para me dar um beijo normal na bochecha. Mas eu me afastei e rapidamente fui para dentro de casa. Não consegui pregar o olho a noite toda. Talvez eu tivesse entendido alguma coisa errada. Ela não poderia gostar de garotas. Nós costumávamos falar sobre caras fofos na escola. De novo e de novo eu repassei várias memórias na minha cabeça. Eu costumava passar o tempo todo na casa da Nancy e nós poderíamos ficar horas fazendo o cabelo uma da outra. Nós éramos tão próximas que todos pensavam que éramos irmãs. Talvez Nancy tenha se sentido sozinha depois que seus pais se divorciaram. Por causa dos ensaios, nós ficamos menos tempo juntas. Eu vou consertar isso tendo um dia de meninas de verdade, exatamente como antes. Eu peguei Nancy pela manhã para levar ela ao centro de estética. Ela ficou muito contente e disse que ela ficaria feliz de passar o dia juntas. No salão, Nancy imediatamente sugeriu para fazermos uma massagem para casais. Parecia que ela realmente estava dando em cima de mim. Ai, eu não estava pronta para isso. Para sair dessa situação, eu disse para ela que queria ir para o spa primeiro, e Nancy poderia fazer alguns cachos maravilhosos por enquanto. Nancy ficou surpresa, mas foi para a cadeira de cabeleireiro. Enquanto isso, eu coloquei meu pé na banheira com peixes e olhei para a banca de joias. Que grampo de esmeralda legal! A voz de Nancy me trouxe de volta à realidade. Eu não pude acreditar nos meus olhos. Ao invés de cachear o cabelo, ela cortou para parecer um menino. O quê? Mas Nancy estava muito satisfeita. Disse que agora poderia ser ainda mais capaz de interpretar meu parceiro. Na dança, ela adicionou apressadamente. Ela quis parecer um menino para me agradar? Não, isso era tão estúpido. Menti sobre estar precisando ir para casa e saí. No caminho, recebi uma mensagem do meu amigo Mike. Ele me convidou para uma festa na piscina. Eu ia dizer que não estava afim. Mas aí estava uma ideia. Provavelmente teria um monte de caras lá fora com os seus tanquinhos sarados. Talvez Nancy gostasse de alguns deles. Talvez Mike. As meninas são loucas por ele. Liguei para Nancy e convidei ela para a festa. Mas ela disse que tinha outros planos. Eu deixei escapar que todos estariam usando trajes de banho. Até você? Ela perguntou do nada. Sim. Nancy imediatamente concordou. Ela queria me ver em um biquíni? Mas ela tinha me visto na praia umas 100 vezes. E se ela começou a se interessar por garotas recentemente? Então isso ainda pode ser consertado. Assim que nós chegamos, apresentei a Nancy para o Mike. Eu disse para ela que cara legal ele era e que ele uma vez me protegeu de alguns caras idiotas que queriam pegar meu celular. Mas hoje a conversa com o Mike não foi bem. Por algum motivo, ele estava envergonhado e não deu atenção para Nancy. Mas então eu percebi que o Mike estava parado na borda da piscina. Eu pensei em algo. Agora você terá que se comunicar. Eu meio que acidentalmente esbarrei na Nancy e ela e o Mike caíram com tudo dentro da água. Os convidados gritaram e por algum motivo a Nancy fingiu estar se afogando. Isso era tão ridículo. E enquanto o Mike estava se batendo desajeitadamente, uma garota na beira da piscina ajudou a Nancy a sair. Logo elas estavam conversando agradavelmente nas espreguiçadeiras. Nancy até abraçou sua amiga. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Aparentemente Nancy realmente gostava de garotas. E isso era sério. Confusa, eu dirigi para casa. Nancy tinha sido minha amiga durante todos esses anos porque ela realmente gostava de mim? Eu não podia acreditar. Eu não tinha percebido isso por tantos anos. Fiquei chateada. Eu não queria ver mais a Nancy. Mas eu estava a apenas um dia do show. Eu não tinha escolha. Então, na manhã seguinte, eu fiz as malas e fui para o ensaio. Durante o ensaio, eu quase me encolhia toda vez que Nancy me tocava. Eu estava tão obcecada nisso que eu perdi meu equilíbrio durante o próximo movimento e ambas caímos no chão. No vestiário, Nancy disse que ela entendia que eu estava muito nervosa para a apresentação. Então ela decidiu que queria me animar. E ela sacou o grampo de esmeralda, o mesmo que eu vi quando eu estava no centro de estética. Acontece que Nancy percebeu isso. E eu me perguntei quantos caras eram tão atenciosos comigo. Eu tive um pensamento louco na minha cabeça. E se nós realmente formássemos um casal? Afinal, muitos relacionamentos começam com uma amizade. À noite, eu decidi pegar a Nancy para uma caminhada no parque para uma experiência. Ela imediatamente aceitou. Bom, o que eu estou fazendo? Nancy brilhava de alegria. Ela comprou meu cookie favorito. Isso era muito legal.
Mas eu ainda não podia relaxar. Então Nancy me perguntou se eu tinha pensado sobre o assunto. Eu hesitei, mas então alguém correu na nossa direção. Mike? Eu não tinha visto ele desde a festa, e eu certamente não esperava vê-lo aqui. Ele estava agitado e disse que tinha perdido seu cachorrinho. Nós imediatamente concordamos em ajudar na procura. Nós decidimos nos separar, mas Mike me pediu para ir com ele porque ele estava naquele parque pela primeira vez. Nancy foi por outro caminho, e depois de 15 minutos, ela me mandou uma mensagem que precisava ir para casa urgentemente. Ela deve ter ficado chateada que o Mike arruinou nosso encontro. Eu não soube o que fazer. Mike percebeu isso e tentou me animar de todas as formas possíveis, me perguntando tudo sobre o balé. Ele disse que esteve na minha apresentação uma vez e ele gostou muito dela. E então ele acrescentou que entendia como os ensaios podiam ser cansativos, porque ele mesmo estava engajado na natação. E eu não acho que ele me entenda tão bem. Nós fomos por todo o parque, mas o cachorrinho não estava em nenhum lugar. Isso era só uma desculpa para estar sozinho comigo. Porque antes só nos vimos nas festas. Mas depois do encontro na piscina, ele percebeu que queria conversar comigo mais intimamente. Que droga é essa? Mas eu gostava da atenção do Mike. Com vergonha, Mike me convidou para um encontro amanhã, depois do show. Eu estava confusa e deixei escapar que nós deveríamos conversar depois da apresentação. Mas Deus, é quando eu tinha que dar uma resposta para Nancy. Eu simplesmente não sabia o que fazer, como se eu estivesse dividida. Nancy sempre foi tão fofa comigo, mas Mike era tão confiante e determinado. Eu estava totalmente confusa. Eu menti pro Mike dizendo que eu tinha lembrado de alguma coisa importante e corri para casa. Não pude dormir a noite toda, eu tinha que escolher entre Nancy e Mike. Por causa desses pensamentos, até a apresentação ficou em segundo plano. Mas quando eu fui para o vestiário de manhã, Nancy não estava lá. Como se ela tivesse ficado realmente ofendida. Ela não atendeu o telefone. Eu não tinha um parceiro de novo. Nossos nomes foram anunciados. Isso era definitivamente um fracasso. De repente, Nancy veio correndo para mim. Sem fôlego, ela se desculpou pelo atraso e corremos para o palco. Apesar de estar me preparando para o pior, em cima do palco nós éramos como uma só pessoa. Não pude acreditar até o último instante que nós tínhamos conseguido. Já estávamos nos agradecimentos quando de repente o júri me ofereceu um papel na produção. Eu tinha sonhado com isso por anos, mas agora eu não me sentia feliz. Assim que nós fomos para os bastidores, Nancy me parabenizou pelo papel e então perguntou se eu tinha pensado sobre sua oferta. Eu pensei, Nancy. Eu quero dizer que eu não tive tempo de terminar. Alguém me chamou. Era um Mike com um buquê de flores. E ele estava vindo pra cá. Era hora de decidir. Para ser honesta, depois da caminhada de ontem, eu percebi que eu realmente gostava do Mike. Eu gostaria de namorar com ele muito mais do que com a Nancy. Em lágrimas, eu disse pra ela que não poderíamos ser um casal. Nancy perguntou do que eu estava falando. Que você está apaixonada por mim. E eu não posso retribuir. Mas Nancy, de repente, gargalhou. Através da risada, disse que eu tinha entendido alguma coisa errada. Mas e o corte de cabelo? E a menina da piscina? Nancy explicou que ela sempre se perguntou se um corte de cabelo curto cairia bem nela. E que a menina ajudou ela a sair da piscina. E que ela estava realmente se afogando. E foi estranho não ter percebido. Então Nancy não estava fingindo. Espere, por que nós tínhamos que morar juntas? E quem era a morena que ela estava abraçando? Nancy não conseguia parar de gargalhar. Ela olhou para fora e gritou por alguém. Um cara com um longo cabelo preto veio até nós. Essa é minha morena, Nancy disse. E adicionou que ele era frequentemente confundido com uma menina. Então Nancy explicou tudo. Ela e seu namorado começaram a se encontrar recentemente e até alugaram um apartamento. Mas eles precisam urgentemente encontrar um vizinho para o segundo quarto. Então ela pensou que eu poderia me mudar com eles. Eu queria afundar no chão de vergonha. Como eu pude imaginar uma coisa dessas? Mike decidiu mudar de assunto e disse que também queria que eu encontrasse alguém. Ele comprou um cachorrinho ontem e agora poderíamos caminhar no parque todo dia. Eu concordei, mas só se nós caminharmos em pares.